noite a todos os presentes e muito boa noite ao professor Heleno e à professora Karen. Quero me apresentar. Meu nome é Ana Luísa. Atualmente eu estou na presidência interina do Instituto Ives Gandra, né? Uma missão que me foi muito, de forma muito honrada, confiada pela professora Ângela Gandra, que na verdade é a nossa fundadora, mas que agora está assumindo essa missão em Brasília e afastada aí das atividades acadêmicas. Então, nós estamos aqui tocando o Instituto, né? E para nós é uma alegria muito grande, professores, esse evento na quarentena, né? A gente tem aí aproveitado esse período de isolamento para, paradoxalmente, ficarmos mais perto, né? Então, na nossa semana passada, nós tivemos a alegria de trazer a ministra Maria Cristina Peduzzi, que é a atual presidente do TST. Ela deu uma excelente palestra a respeito do tema do ativismo judicial. Recebemos também o ministro Ives Gandra Martins Filho, que falou sobre um tema relacionado à ética das virtudes. E agora, né, é uma alegria para nós trazer um tema propriamente do direito tributário, porque a gente sabe que na verdade, a área pela qual o nosso patrono, doutor Ives, é mais notabilizado, e com isso a gente inicia essa nova fase do Instituto, que é a atividade do Núcleo de Direito Tributário, né? Eu acho que o professor Heleno e a professora Karen não sabem, mas o nosso Instituto hoje conta com alguns núcleos em funcionamento. Então, a gente tem um núcleo de filosofia do direito, que funciona aqui em São Paulo. Estamos iniciando um núcleo de direito e política, que está em funcionamento agora em Brasília, trazendo temas muito relativos aos assuntos, à pauta política, efetivamente. Estamos iniciando um núcleo excelente de liberalismo econômico, com a professora Amanda Flávio, que é professora atualmente da UNB, Amanda Flávio Oliveira. E para nós é uma honra recebê-los aqui, né, na inauguração das atividades. Ana Luísa, acho que o seu microfone foi mutado. Deu para escutar? Onde foi que parou? Nada? Parou em Brasília. Então, iniciamos nossas atividades em Brasília, né? E estamos iniciando agora as atividades no núcleo de liberalismo econômico, que também vai começar aí com a professora Amanda Flávio Oliveira, que é uma professora da Universidade de Brasília. E para nós é uma honra recebê-los aqui na inauguração do nosso núcleo de direito tributário. Então, eu passo a palavra agora para a nossa diretora acadêmica do Núcleo de Direito Tributário, a Maria Cláudia Prado, para que ela também dê uma palavrinha sobre as atividades do núcleo. Obrigada, Ana Luísa. Boa noite a todos. Primeiramente, quero cumprimentar novamente o professor Heleno, a doutora Karen, pela participação, por abrilhantar essa nossa estreia. Nós estamos muito felizes em dar início às atividades do nosso Núcleo de Direito Tributário. Tem sido um projeto muito carinhoso para nós, e essa questão de nós abrirmos com os webinários tem sido uma experiência muito bacana. E sobre o núcleo, eu só queria fazer uma pequena introdução, né, que a gente está sempre vendo pela interdisciplinaridade do Instituto, filosofia, direito tributário, economia. Então, a nossa ideia sempre é fomentar a reflexão acadêmica e fazer uma integração muito grande entre graduandos, pós-graduandos, mestrandos, doutorandos, acadêmicos. A nossa questão é ser um instituto voltado à integração de pessoas, à veiculação do conhecimento. E, para isso, eu vou só ressaltar aqui que todos os eventos, posteriores grupos, vão ser todos divulgados nas redes sociais do Instituto, que é Instituto Ives Gandra.
e qualquer questionamento, qualquer dúvida que os participantes tenham, podem enviar e-mail para tributário@iigm.com. Bom, e para dar início com esse evento, a gente vem sempre pela linha do nosso querido Dr. Ives, que não só temos o lado acadêmico, o lado teórico, mas sim também muito o lado da informatização, da atualização, de estar em acordo com os temas correntes, e eu acho que hoje em dia nada mais corrente do que o nosso tema em pauta, que foi a alteração à MP 899 de 2019, que seria, vamos discutir a queda do voto de qualidade no CARF, suas diversas implicações para o tema hoje, e futuramente o que isso poderia trazer no sistema jurídico brasileiro. Então, eu quero agradecer aqui o Walter, quero agradecer o Hugo, que vão participar agora ativamente durante a condução do webinar. Quero agradecer também o Bruno e o Gustavo, que estão aqui presentes, principalmente a doutora Ângela, que a gente viu aqui, que também está fazendo parte hoje do nosso evento. Então, agradeço muito a presença de vocês, agradeço a presença dos participantes, e agora eu vou dar a palavra ao Walter, que vai introduzir os nossos queridos convidados e dar início à mediação dos debates. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Então, reiterando o que a Maria, o que a Ana já falaram, é uma grande satisfação ter todos vocês aqui participando desse nosso primeiro webinar do Núcleo de Direito Tributário do Instituto Ives Gandra. Como a Maria falou, as nossas atividades, elas sempre buscam, além do lado acadêmico, trazer um pouco da realidade que está sendo vivenciada no mundo jurídico. Para isso, a gente hoje convidou essas duas pessoas que são, assim, inigualáveis no direito tributário brasileiro, professora Karen Jureidini Dias, ela é sócia do escritório Rivit Dias, é ex-conselheira do CARF e professora do IBET. Professor Heleno Torres é professor titular de Direito Financeiro da USP e é o sócio do escritório Heleno Torres Advogados. Bom, o nosso tema de hoje, como já foi ressaltado, é a queda do voto de qualidade no CARF. Esse tema, como a gente sabe, no mundo do direito tributário, sempre foi muito discutido pela legitimidade do voto de qualidade, se ele estaria constitucionalmente adequado, as discussões são inúmeras. Nesse prisma, já houve tentativas anteriores da mudança acerca do voto de qualidade, por exemplo, com a MP 783 de 2017, mas que não passou. Trazendo um pouco os dados, o CARF fez um estudo entre 2017 e 2019, e o CARF conseguiu o levantamento de que 7% dos casos eram decididos por meio do voto de qualidade, e dentro desses 7%, 71% eram decididos a favor da Fazenda. Agora, veio a MP, que foi convertida em lei no começo de março, e trouxe, entre outras alterações, definitivamente a queda do voto de qualidade. Com essa conversão em lei, já começaram a surgir várias manifestações, entre elas a PGR entrou com a ADI 6399, o Partido Socialista Brasileiro com a ADI 6403, e a Associação Nacional dos Auditores da Receita com a ADI 6415, que é a ADI patrocinada pelo professor Heleno, que está aqui hoje discutindo com a gente. Na terça-feira, essa semana, a AGU protocolou uma manifestação no Supremo favorável à extinção do voto de qualidade, o que já era esperado pela posição do Planalto, que já tinha indicado há um tempo que apoiaria a extinção do voto de qualidade. Então, para dar início ao nosso debate, primeiro eu vou passar a palavra para a professora Karen, para o professor Heleno, para eles fazerem algumas considerações iniciais, e depois tem 3 perguntas que a gente vai se basear para que o debate ocorra. Então, eu passo a palavra primeiro para o professor Heleno, para ele fazer umas considerações iniciais. Muito bem. Muito obrigado, Daniel. Fico muito feliz de estar aqui. Acho que a Flávia já fez uma consideração muito oportuna nesse início, e também a Maria Prado. Realmente eu tenho um carinho muito especial pelo professor Ives Gandra.
É um momento muito feliz para mim, especialmente participar, né, desse evento aqui promovido pelo Instituto. De fato, eu agradeço o convite, e o tema não poderia ser mais interessante, né? Nós temos aí todo esse grande debate em torno da questão do CARF e logicamente, ter a minha querida amiga Karen Dias, né, que conhece profundamente do CARF, esteve lá por muitos anos como conselheira e além de tudo, é uma grande tributarista, doutora em Direito, então é uma satisfação muito grande discutir com ela, né, e participar aqui desse evento do Instituto Ives Gandra. Muito bem. Eu reputo esse um dos grandes temas, porque, de fato, ele nos permite rediscutir toda a grande tensão latente no processo administrativo fiscal brasileiro. E desde o decreto 70.235 de 72, que esse decreto veio sendo aprimorado ao longo dos tempos em relação ao processo, mas ele assumiu proporções de complexidade que eu acho que, no momento, já estamos necessitando de uma renovação no que concerne o formato do próprio processo administrativo fiscal. Quer dizer, a extensão de prazos, a demora no julgamento, a própria sensação de preferências da Fazenda Nacional, logicamente levaram a esse estado de coisas, né, essa tensão que existe. O que nós entendemos, e também eu, como subscritor da ADI, mas também a ANFIP, que representa os fiscais, nesse ponto estamos em comum acordo, é que o texto normativo, que o Daniel que o Walter, desculpa, acaba de mencionar, é realmente um texto infeliz por várias razões, né? Eu, pessoalmente, em termos acadêmicos, sempre defendi de legis ferenda que, nesses casos de empates, nós poderíamos até discutir a questão das multas. Por exemplo, a aplicação se há dúvidas, então, para fins penais, deveríamos ter uma legislação ou aceitássemos a aplicação do artigo 112 do Código Tributário Nacional, para, então, afastar os efeitos penais, né, de um eventual reconhecimento de multa qualificada, né, e, portanto, fosse mantido ali a aplicação do tributo e multa ordinária, e não, né, no formato como nós temos hoje, que é de, eventualmente, também ser mantida a multa qualificada e os efeitos para fins de representação, para fins penais. Então, nesse universo, claro, como eu disse, é uma posição acadêmica minha. Coisa muito diferente da posição acadêmica é a existência do texto normativo propriamente dito. Quer dizer, o texto, na forma como se encontra, do artigo 28, né, da Lei 13.988, destaca exatamente que, em caso de empate no julgamento do processo administrativo de determinação e exigência do crédito tributário, não se aplica o voto de qualidade, essa é a primeira parte, né, desse texto. Então, primeiro, ele diz que não se aplica o voto de qualidade, e, de seguida, ele diz, resolvendo-se favoravelmente ao contribuinte. Então, é uma decisão, ou seja, extingue-se o voto de qualidade pelo empate e, automaticamente, diz que resolve-se em favor do contribuinte. Esse é o grande desafio. Quer dizer, como é que nós aceitamos essa passagem da existência de um voto de qualidade que antes poderia decidir para um ou para o outro lado, mesmo que saibamos, enfim, reconheça válido o argumento de muitos dos contribuintes que dizem, bem, mas só julgava os pequenos processos em favor do contribuinte. Nos grandes, tudo era profisco e tal. Então, tem uma série de questionamentos que são postos, não é? Acho até que há razão em parte dessas preocupações. O problema é que a solução dada, que é uma
decisão única, exclusiva e definitiva em favor do contribuinte também não é uma boa decisão. E não é uma boa decisão porque, se naquele caso, como eu disse há pouco, das multas, nós temos um artigo, que é o 112 do Código Tributário Nacional, que justifica e justificaria por um princípio de direito penal secular, segundo o qual a lei mais benéfica tem que retroagir, quer dizer, a situação mais benéfica tem que retroagir, e em caso de dúvida, a dúvida aproveita ao apenado. Então, nessas situações, logicamente, nós teríamos que reconhecer como válida, então, a aplicação do 112. Esta mudança do artigo 28 e da forma como foi feita a inclusão de um jabuti legislativo para essa finalidade, é que, de fato, me causou extrema perplexidade, e mais ainda nos auditores fiscais. Não é? Por quê? Porque nós estamos há mais de 80 anos com essa regra em vigor. Não é que é uma regra que aparece do nada, do ocaso. Não. Ela existe nos conselhos de contribuintes, os antigos conselhos de contribuintes, há mais de 80 anos. Não se diga aqui que temos uma regra recente que era draconiana e que agora, então, estamos fazendo justiça, reformulando essa regra. Não, é uma regra de 80 anos. E ao invés de se fazer um debate amplo, aberto, honesto, como estamos fazendo hoje em dia, sobre o tema, aparece uma emenda que aproveitam, melhor dizendo, de carona, uma proposta de emenda que estava muito alinhada com o que eu digo aqui, que era justamente essa discussão sobre a aplicação ou não do 112 para multas qualificadas, ou agravadas, né? E sai desse patamar. Inclusive, essa emenda foi desconsiderada pelo relator, e não somente isso, além de desconsiderada pelo relator, formalmente excluída da apreciação dele. E qual a surpresa? Na sequência, então, reaparece como sendo uma nova emenda com essa redação, de dar total vitória ao contribuinte em caso de empate. É isso que se discute. Tá? Então, é nesse sentido que eu vejo realmente claramente aqui não é uma questão, nós não estamos colocando isso como um cavalo de batalha para a solução do processo administrativo como um todo. Isso não resolve praticamente muito do problema, agrava, pelo contrário, ao meu ver, as tensões inerentes ao processo administrativo fiscal. E aí, vamos então olhar para dois aspectos. O primeiro, formal, e o segundo, material. No que concerne ao aspecto formal, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5.127, relatora ministra Rosa Weber, e também no julgamento da ADI 5.012, essa questão veio à tona. E lá no Supremo Tribunal Federal, ficou entendido, claro, que além da questão da relevância e urgência, e convenhamos, qual é a urgência, não é que uma medida provisória teria, né? De fato, para incorporar uma matéria como essa, para tratar de uma norma que está em vigor há mais de 80 anos no sistema brasileiro, que vem desde 1934, começam as primeiras decisões por voto de qualidade no antigo Conselho de Contribuintes. Então, é justamente aí que o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento sobre a exigência necessária, não é, da presença, da necessidade de presença de uma aderência entre a emenda e o texto da medida provisória, né? Essa pertinência temática é uma exigência, portanto, que é feita não só pelo artigo 62, como também afirmado pelo próprio Supremo Tribunal Federal. E foi exatamente isso que aconteceu. O relator, deputado Marco Bartaioli, né, ele reconhece a incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária das emendas número 9 também,
não é? Além da número 1, número 9, e na sequência, que eram as que tratavam dessa questão, né? Na sequência reconhece a rejeição de todas essas emendas. Qual a surpresa? Né? Ao ser apreciado em plenário, e o deputado Hildo Rocha, então, vem e apresenta aquelas emendas aglutinativas de plenário. E aí diz, não, nós estamos aplicando aqui para aglutinar os textos das emendas número 9 e 162, com o projeto de conversão. Pois bem, e a partir daí, é aceita essa emenda, e assim é votado na Câmara de Deputados. No Senado da República houve 4 horas para debater exclusivamente a pertinência temática, e aparece então um senador que é filho do presidente da República e diz, olha, estou aqui a dizer que o presidente da República concorda com essa emenda. E assim vota-se, e naturalmente esse assunto não é vetado pelo presidente da República, porque ele estaria de acordo, e se prossegue para a sua aprovação legislativa. Entretanto, eu preciso destacar que a emenda tem um sentido objetivo. Quando se fala de uma emenda e a importância de estar lá no texto para que o relator possa discutir essa questão da emenda inicialmente, é justamente para que tenhamos o debate público e imprescindível aprovação legislativa. Não é? Isso foi subtraído. Esse é um ponto importante de toda essa discussão. Né? Subtraiu-se algo que o artigo 62, parágrafo 9º da Constituição, exige expressamente. O parágrafo 9º, desculpe, do artigo 62, tem uma função. É justamente acabar com a soberania do relator. O relator, quer da comissão, quer do plenário, ele não é soberano. E esse relator, Hildo Rocha, justamente no plenário, assumiu essa condição. E tirou o quê? Subtraiu da comissão, que deveria ser, enfim, aqui daria a palavra final sobre as emendas que seriam aceitas ou não, tirou da comissão o poder de deliberar contra o parágrafo 9º do artigo 62. Eu não tenho dúvidas que o Supremo Tribunal Federal não só ratificará aquelas ADIs anteriores, como vai reconhecer que, nesse caso concreto, o parágrafo 9º foi frontalmente descumprido. Não é? Então, nesse ponto, eu acho que nós teríamos aí realmente uma inconstitucionalidade, um vício formal muito claro. O outro é um vício material. E aí já me aproximo aqui da conclusão também do meu raciocínio, que é o seguinte: nós temos uma presunção de legitimidade do ato administrativo. O lançamento tributário, como ato administrativo, ele goza da presunção de legitimidade e, ao mesmo tempo, ele é um corolário justamente do princípio de legalidade da administração pública. Por esse motivo, ele tem uma fase que é uma fase de revisão nas chamadas delegacias regionais de julgamento, tem-se ali uma espécie de revisão, e chega no CARF com as garantias do devido processo legal administrativo. Entretanto, ele não deixa de ser, no seu objeto, né, na res judicata, o que se tem é um ato administrativo, um ato com presunção de legitimidade. Muito bem, quando o Poder Judiciário exerce o monopólio da função jurisdicional, é porque, realmente, o processo administrativo não é uma extensão do processo judicial. O processo administrativo é uma parte para conhecer dos argumentos do contribuinte, decidir, dentro dos critérios e valores constitucionais de tudo aquilo que é inerente a um devido processo legal. Então, é inerente ao devido processo legal o acesso a recursos, duplo grau de jurisdição, não é? Liberdade de produção de provas. E aí você tem essas etapas do processo administrativo atendidas. Cumpre-se, então, o processo legal. Mas o CARF não tem o monopólio da jurisdição. E tanto não tem que não faz coisa julgada dos seus processos, nem mesmo contra a Fazenda Pública. Porque faz coisa julgada no caso concreto, quando contraria a Fazenda Pública. Mas nada impede que um fiscal amanhã promova a mesma matéria, o mesmo auto de infração contra o mesmo contribuinte. Contra ou a favor. Ou seja, a decisão do CARF ela não tem eficácia de coisa julgada. Ela conclui aquilo que é inerente àquele ato administrativo.
especificamente. Pois bem, então é nesse sentido que, apesar de ser um tribunal que a gente chama de tribunal administrativo, que tem um contencioso administrativo, que está sob os princípios do devido processo administrativo, nós não podemos deixar de ressaltar que esse princípio de legalidade do processo administrativo, né, deve conviver ao lado daqueles que protegem o lançamento tributário. Por isso é que, quando se trata do julgamento do objeto, ato administrativo, lançamento tributário, deve-se reconhecer os mesmos efeitos de uma cobrança de tributo inerente a este, né? Quais sejam? A indisponibilidade do crédito tributário é a primeira. Né? O crédito tributário é indisponível. E essa indisponibilidade, vamos lá, quando o julgador, e vamos dizer que por maioria chegue-se à solução. Chegou-se à solução por maioria. Extinto está o crédito tributário se julgado contra os interesses da Fazenda Pública. Não tem problema algum. Não é? Não tem dificuldade nenhuma, porque, afinal de contas, no trâmite da revisão, chegou-se àquela decisão. A questão está posta na seguinte, unicamente pelo empate. Ou seja, pode o simples empate... Por que o simples empate tem que se resolver a favor de uma das partes? Porque antes não estava dito que tinha que resolver em favor de uma das partes. Antes o que se tinha era um critério de decisão. E esse critério de decisão é o que nós observamos, por exemplo, no próprio Supremo Tribunal Federal, no CAD, onde há também voto de qualidade. Nós temos voto de qualidade no CAD. Nós temos voto de qualidade no Supremo, quando chega-se a certa decisão. Nós temos, outras vezes, o chamado voto médio, quando em um tribunal, cada ministro ou desembargador chega a uma conclusão diferente, e aí, qual é o voto que vai prevalecer? Nós temos que ter um critério de decisão. O critério de decisão será o voto médio. Mas o voto médio talvez não seja exatamente o que disse um dos desembargadores ou dos ministros do STJ, do Supremo. Não, será um voto médio. Mas por que isso? Porque isso é um critério de decisão. O critério de decisão, então, era aquele do voto de qualidade. O voto de qualidade como liberdade para o representante da Fazenda Pública verificar se está ou não alinhado com um entendimento ou outro. Isso, vamos destacar que mais de 25% dos votos de qualidade em 2019 foram a favor do contribuinte. E cerca de 40% até fevereiro de 2020 também a favor do contribuinte. Ou seja, não quer dizer que o CARF só julgava a favor da Fazenda. Bom, esses eram processos pequenos. Sim, mas aí é outra história. Vamos discutir, então, a forma como esses votos estão sendo decididos. Aí eu estou de acordo, mas não por uma decisão automática em favor de uma das partes. Esse é o grande problema. E, nesse sentido, se é assim, e eu quero ressaltar esse ponto, porque acho que ele é muito importante, quero que vocês reflitam comigo nesse aspecto. O voto de qualidade, quando ele tem essa implícita, essa prevalência, aliás, essa questão de presunção de legitimidade, traz consigo também implícito uma prevalência de interesse público sobre o privado, não sob a égide da proteção do crédito tributário, simplesmente porque prevalece o interesse público sobre o privado. Não é isso. É porque essa é uma manifestação de dúvida. Nós estamos numa dúvida jurídica. Estamos em um empate. Outro critério que você pudesse adotar, qualquer outro, vamos trazer um terceiro. Ora, vejam bem, vamos pegar aqui a Ana Luísa, que estava conosco há pouco, né? Quando começou a tratar desse tema, e eu quero destacar isso para vocês terem um exemplo. Vamos lá. Qual seria o mais justo? O mais correto? O mais ideal? Não existe. A maioria esmagadora dos países adota como julgadores do processo administrativo autoridades administrativas da Fazenda Pública. É injusto o critério? Não, não é injusto. Só tem autoridade administrativa. Essas autoridades podem julgar de forma isenta, livre, desimpedida, né? Sem problema algum. Outros países adotam juízes aposentados, como é o caso da Itália. É legítimo? Não sei. O que se reclama na Itália é que esses juízes aposentados não sabem nada de tributário. Então, as decisões são, cada uma mais sem pé nem cabeça que a outra.
Então, essa é outra possibilidade. Terceira, um tribunal administrativo autônomo, vinculado ao Poder Judiciário ou ao Ministério da Justiça e etc., como é o caso de Portugal ou da Argentina. É outra opção, mas são opções. O Brasil fez uma opção pela democratização do processo administrativo, que é extremamente louvável. A paridade já é uma flexibilidade nesse contínuo de autoridades administrativas. Então, há uma paridade. Por quê? Porque se juntam, então, autoridades representativas do fisco e representantes dos contribuintes. E, naquele momento, todos estão na função de servidores públicos. Então, fechando aqui nesse raciocínio, eu quero destacar o seguinte, que o voto de qualidade, portanto, tem que receber uma prevalência de interesse público sobre o privado, sim, porque, neste caso, as autoridades, diante dessa situação, o contribuinte sempre terá acesso ao Poder Judiciário. Não é que seja esse o único argumento, ele é um argumento colateral, é óbvio que é interessante. Por quê? Porque, recentemente, em outra live, um colega dizia, não, o professor Eduardo Maneira, por que não trazemos um juiz federal e ele fica à disposição só para julgar isso? E aí eu lhe disse, e por que não levar logo ao Poder Judiciário? Não, porque lá tem garantia, é custosa a garantia. O problema de garantia se resolve. Hoje, muitos juízes admitem execuções fiscais sem garantia. E nada impede também que o contribuinte use mandado de segurança. Ou seja, esse argumento, para mim, não se justifica no sentido, respeito e entendo a posição do professor Eduardo Maneira, mas, ao meu ver, ele não se sustenta. E, por fim, eu queria destacar a vocês que, de fato, esse tema, eu não consigo ver outra solução senão o reconhecimento da sua inconstitucionalidade, exatamente por esse motivo formal e também por esses dois materiais em relação à presunção de legitimidade e também ao reconhecimento da prevalência do interesse público sobre o privado, porque assim nós poderemos, com base em todo esse grande debate que estamos a fazer, retomarmos aquilo que é essencial, que é uma urgente reforma do processo administrativo fiscal. Isso que, para mim, é absolutamente imprescindível a partir do momento em que esse assunto for julgado. Agora, eu não posso admitir que esse assunto continue na forma como se encontra e tenhamos aí, daqui a pouco, julgamentos a favor de contribuintes com empates e que extingue o crédito tributário, e outros exatamente iguais que há 3 meses atrás não tiveram o mesmo tratamento porque foi anterior a essa lei. Então você vai ter tratamento para contribuintes que às vezes estão no mesmo setor de forma igual. Ora, só que um vai ter 1 bilhão para pagar e o outro tem 0 para pagar só porque teve uma decisão episodicamente ocorrida nessa etapa. Isso vai gerar, por óbvio, né, um prejuízo gravíssimo às relações de competitividade e concorrência no mercado, uma quebra de igualdade, de isonomia, e que, ao meu ver, não traz benefício nenhum para os agentes econômicos ou muito menos para a sociedade. Quem perde? Perde o fisco, perde a administração pública e perde a sociedade, né, os créditos tributários aí vinculados. Muito obrigado. Obrigado, professor. Professora Karen, eu já vou passar a palavra para a senhora. Eu só queria ressaltar, como eu tinha dito, passei para uma introdução ao professor e eu ia realizar 3 perguntas. O professor já acabou entrando na primeira pergunta, que era sobre a constitucionalidade formal ou material dessa mudança, e também ele acabou explorando um pouco do que seria a terceira pergunta, sobre os efeitos a possibilidade de efeitos retroativos. Então, eu passo a palavra para a professora Karen, falando para a senhora fazer a sua introdução, se a senhora achar necessário, e abordar, então, essas questões da constitucionalidade e dos efeitos retroativos. Professora Karen? Boa noite a todos, é um prazer imenso estar aqui no meu lugar, admiro muito o professor Heleno, estava agora mesmo, um pouco antes de iniciar aqui o painel, conversando com ele, dizendo que me deu bastante trabalho analisar a ação direta de inconstitucionalidade da qual ele é patrono, porque eu precisei adentrar em todos os pontos
para formar a minha convicção sobre constitucionalidade ou inconstitucionalidade formal ou material. Então, um grande prazer estar aqui, professor Heleno, e especialmente também porque é o Instituto Ives Gandra, por quem me conhece sabe, tem um carinho fraternal por ele. Tive a oportunidade de conhecer pessoalmente a Ângela e a doutora Ângela, e se ela estiver aí nos assistindo, já cumprimento, uma pessoa extremamente doce, brilhante, deixo um grande abraço. Aproveito e peço para dar um fraternal abraço no doutor Ives. Cumprimento aí o Walter, a Ana Luísa, Maria Cláudia Prado e todos que estão aqui nos assistindo. Muito bem. E aí eu acho que, uma breve introdução, é importante eu colocar minha posição sobre a importância do processo administrativo fiscal. Ele está na Constituição Federal como direito fundamental ali do cidadão devido ao processo legal administrativo e judicial. Isso significa que ele necessariamente precisa ser paritário? Não. Necessariamente ele precisa ter as duas instâncias, mais a Câmara Superior para divergir, para resolver divergência jurisprudencial na legalidade concreta? Não, não precisa. Tanto a paridade quanto o CARF, da forma como ele existe hoje, é uma conquista democrática que tornou esse controle de legalidade um controle de legalidade de excelência. Aí perguntam, poxa, por que tantos anos no conselho, etc. Porque nunca se aprende tanto quanto no conselho. Quem está julgando, quem está trabalhando, quem leva a sua causa para lá, é de fato um ambiente onde se analisa com excelência a prova. A amplitude cognitiva é muito grande no âmbito do conselho. Muitos doutrinadores e advogados discutiram aí, olha, voto duplo seria um voto inconstitucional na medida em que, diferentemente do Supremo Tribunal Federal, onde ele existe para questões específicas, não para aquelas matérias reservadas a plenário, etc., ele não é em hipóteses excepcionais, ele também não tem alternância, como tem, por exemplo, no Tribunal de Impostos e Taxas aqui no estado de São Paulo, onde você tem turmas pares e ímpares, dependendo do voto de qualidade do presidente, por vezes um presidente nomeado pelo contribuinte, por vezes um presidente nomeado pela Fazenda. Em primeiro lugar, não acho que isso importa, porque o conselheiro é conselheiro. Não importa por quem ele é nomeado. Ele não está ali representando interesses do contribuinte ou interesses da Fazenda. Ele está motivado na lei em suas decisões. Portanto, tanto faz essa alternância. Também, em alguns tribunais, essa alternância se fez necessária para se ter divergência e subir para uma Câmara Superior. Mas na Câmara Superior, aqui no Tribunal de Impostos e Taxas, o voto é do presidente, que é da Fazenda, ou nomeado pela Fazenda. Portanto, eu não vejo um problema, não acho que é inconstitucional, em hipótese alguma, o voto de qualidade, não acho que foi um problema no órgão que hoje é quase centenário, nunca me pareceu causar qualquer problema ao voto de qualidade, na época que eu estava lá, especialmente, ou historicamente, não havia tantas contestações com o voto de qualidade. Até porque o CARF sempre foi visto como o tribunal de maior excelência nos julgamentos de matéria tributária, seja em razão da sua tarefa de efetivamente orientar o contribuinte num sistema absolutamente complexo que é o nosso. O Brasil é o campeão de complexidade, é o campeão de litigiosidade, é o campeão de processos de longa duração, aí 20 anos, temos uma dívida na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional da ordem de 2 trilhões a mais, então, obviamente, que isso só mostra o problema que a gente tem, que é um problema maior do que a maior parte dos países. Ele também sempre fez esse controle de legalidade interna corporis com bastante excelência e conhecimento, que é difícil se encontrar ou se esperar de um judiciário que julga inúmeras matérias, se esperar que tenha tanta afinidade, especialmente com contabilidade e análise de documentos e obrigações acessórias. Então, por que houve essa alteração no voto de qualidade que a gente está discutindo hoje? Me parece que essa alteração veio
como uma resposta da sociedade, aí eu digo especificamente daqueles que têm poder econômico na sociedade, por conta de toda essa polarização que a gente viveu nos últimos tempos. Eu diria que essa polarização começou ali na Lava Jato, com autos de infração que muitas vezes estavam ligados, obviamente, a atos ilícitos, mas eventualmente alguns autos de infração talvez tenham sido excessivos na mensuração, na técnica. As empresas, obviamente, sofreram muito, atos ilícitos cometidos por prejudicaram seus funcionários e todos aqueles que negociam com essas empresas. Aí, depois, a gente teve a Operação Zelotes, que, sem dúvida nenhuma, teve muita influência nisso. Mas, enfim, acontece muitas vezes de se generalizar situações ilícitas que devemos repudiar, mas que são pontuais, acontecem nas instituições, mas muitas vezes elas acabam contaminando a visão daquela própria instituição, daquele próprio procedimento. Enfim, essas polarizações aconteceram, a gente vive hoje polarização, infelizmente, no Brasil, em quase todas as áreas, né? A gente vive polarização em praticamente todas as áreas. Então, eu acho que está tendo alguma coisa aqui resolveu o problema? A gente vive aqui polarização em praticamente todas as áreas, e a gente já viveu isso no tribunal. Então, o que os contribuintes, é o que eu ouço muito, e o que os contribuintes passaram a viver, né? Porque o voto de qualidade era algo mais raro, difícil até de se encontrar, eu acho que o professor Heleno concorda com isso, né? Era algo mais raro, não era errado, e não podemos dizer que o CARF não funcionava, ele funcionava, né? Era algo mais raro, a Câmara Superior, ela basicamente apontava para decisões que eram, em sua grande maioria, adotadas pelas câmaras baixas, né? Então, a gente não via essa polarização. Com tudo isso que aconteceu, os contribuintes passaram a ver, em primeiro lugar, alterações abruptas na jurisprudência, portanto, afetando. E aí está também, professor Heleno, a concorrência desleal. Então, quem teve um processo julgado antes ou depois, afetando, portanto, essas situações que, quando se teve o evento, eram pacificadas. Isso tudo foi alterado, em grande parte, por voto de qualidade. Depois, a gente teve situações onde deu a impressão que era muito esforço na salvabilidade, vamos dizer assim, do crédito tributário, em detrimento do interesse público maior da coletividade. Então, vou dizer o caso, por exemplo, de participação nos lucros e resultados, né? Poxa vida, a gente hoje aconselha as empresas, não trabalhei, nunca julguei essa área, mas eu aconselho as empresas, eu digo, olha, não paga a PLR. A empresa fala, então não vou pagar a PLR. Poxa, mas a intenção não era pagar a participação nos lucros e resultados para o empregado, e qual é a situação que a gente vê hoje? São teses mutantes. Então, primeiro é preciso o sindicato. 2 vezes. Se tiver algo que eu entenda que é uma irregularidade, eu vou autuar pontualmente aquele excesso de PLR pago. Não, eu desnaturo todo o PLR, quanto maior a autuação, melhor. E aí vai mudando. Qual o conceito de regras claras e objetivas? Foi mudando tudo isso, como foi mudando a questão do ágio. Então, olha, ágio interno era uma orientação mais ou menos tranquila de que não podia, o interno, digo, o fictício de reavaliação de ativos. Ágio pago, aquisição de terceiros, não existia toda uma construção que foi se criando. Essa construção foi criada a partir de empresa veículo de investimento, chegou-se até em quem garante ser o real adquirente, ou seja, cada hora um critério novo para o entendimento da legislação, e hoje, quando você tem uma aquisição, se diz, não computa ágio, não paga, não computa, não paga ganho de capital sobre isso, não paga para essa empresa e fala, bom, então não vou investir aqui, vou investir em outro lugar, ou aqui tem uma negativa da lei. Entende? Então, é uma situação que essas teses mutantes, a gente tem que reconhecer, se a gente pegar as próprias propostas de fiscalização que a Receita Federal publica ano a ano, elas foram mudando na sua motivação dos lançamentos. E aí a gente começa a ver multas qualificadas mantidas por qualidade. Então, a gente teve situações onde o recurso especial da Fazenda é conhecido por qualidade, o mérito é restabelecido em infração por qualidade, a multa qualificada é restabelecida por qualidade. Então, veja que a gente tem uma situação que o pêndulo talvez tenha ido muito para um lado,
E aí a sociedade reage, sociedade, eu digo, o poder econômico, aquele que teve essa grande parte dos casos julgados reage para o outro lado. E quando a gente diz, olha, o voto de qualidade foi usado 40% a favor do contribuinte, tem um estudo do INSPER aqui, quer dizer, a gente teve 110 bilhões, mais ou menos, mantido até 2017 por voto de qualidade, e no estudo do INSPER, em termos de valores, a gente tem uma média de 80% dos votos de qualidade foram para manutenção, 80% dos valores relativos aos julgamentos por voto de qualidade foram mantidos, o crédito tributário. Então, nas grandes causas, eles foram bastante aplicados aí pela Câmara Superior. Portanto, não me parece que exista qualquer problema no voto de qualidade. O que houve foi, talvez, o pêndulo muito para um lado, onde a gente teve, eventualmente, muitos processos mantidos por voto de qualidade, ou seja, tivemos um uso muito maior desse voto de qualidade para essas situações, com alterações, mutações no entendimento, nas teses que foram criadas para manutenção, que prejudica bastante a segurança jurídica daquele que investe, daquele que pensa em como fazer. E aí, professor Heleno, eu também peço perdão aqui para discordar num ponto de que dizer que o contribuinte pode discutir isso por mandado de segurança ou discutir numa execução sem garantia, isso não é verdade. Até pode tentar discutir. Ele terá, mantida a multa qualificada, ele terá processo crime. Isso vai correr se não houver suspensão da exigibilidade. A maior parte dos casos, a gente não tem como garantir, dados os valores das autuações que são, muitas vezes, muito maiores do que o próprio investimento, e ele não tem a suspensão da exigibilidade, a sua atividade paralisa. Então, este é um problema. Agora, dizer que o voto de qualidade em si é um problema, não. O que aconteceu foi esse pêndulo, e agora a gente foi para o outro lado. Pessoalmente, meu posicionamento, não acho que essa norma foi boa. Não acho que dizer que no empate se decide a favor do contribuinte é uma norma boa. Eu tenho muito receio, em primeiro lugar, a gente perder excelentes julgadores, profundos conhecedores da matéria e que estão no conselho, e que terão receio ou não gostaram, e com toda razão, de uma norma que decida dessa forma e que tenha mudado drasticamente a situação. Eu tenho receio do que vai acontecer com um órgão centenário de tamanha importância que é o CARF, mas também não acho que poderia ter passado aquela primeira emenda aditiva que tirava as multas, porque aquela emenda, ela tirava a multa, ela deixava, salvo o melhor juízo, multa de mora. O que se julga ali no CARF é uma infração. A própria Receita já se manifestou nesse sentido. Uma vez, para não aplicar o artigo 100, a Receita disse que se julga aqui é caso concreto, legalidade em concreto, situação infracional. Então, veja, eu tenho uma infração, a multa tem que ser de ofício. Eu não tenho infração. Como conselheira, sempre que havia um empate, eu sempre achava que, dado posicionamentos divergentes, você tem que dar ao contribuinte, minimamente, uma presunção de que ele não teve dolo, que ele errou na interpretação do fato dele da subsunção à lei, mas que ele não teve dolo. Então, é caso de tirar a multa qualificada, mas eu não consigo imaginar, sem uma alteração por lei complementar, tirar toda a multa. Né? E dizer que existe uma infração, porque o que eu estou julgando ali é um auto de infração. Então, enfim, não acho que foi a melhor saída, mas a pergunta que se faz é, uma vez que o voto de qualidade não é inconstitucional, eu posso dizer, ele também não fere nenhum princípio republicano, muito pelo contrário, ele está relacionado a uma escolha democrática, eu posso dizer que não existe uma outra opção possível? Não, não posso. Eu acho que outras opções podem ser possíveis. E o fato de eu não achar que esta é a melhor saída, significa que ela é inconstitucional? Não, não significa que ela é inconstitucional. Não gostar dessa saída, temer pelo que vai acontecer, não significa que essa foi uma solução inconstitucional. Não acho que tem constitucionalidade formal. Por quê? Porque ela não afeta a matéria exclusiva do chefe de Estado, do Poder Executivo,
que ela não está alterando nem o funcionamento, nem a estrutura do CARF, ou a nomeação de seus conselheiros e etc. Então, ela não está tratando disso. Eventualmente, a gente pode vir a sofrer uma reforma do processo administrativo, mas isso é uma consequência imediata e não que seja decorrência especificamente da lei. O próprio processo administrativo, a 9784, ela veio de origem do parlamento, então é um processo em si, é norma que pode ser determinada pelo parlamento, não sendo de competência exclusiva, tanto da presidência, não se está criando nenhuma despesa, porque, na verdade, o que está se julgando é legalidade, não se criando uma despesa nova. Também não acho que ela não tenha passado pelo devido processo legislativo. Se a gente olhar a manifestação do próprio Senado Federal nessas ações diretas, o Senado veio e disse, olha, nós tivemos reunião no dia 19 de março de 2020, no dia 16 de março de 2020, no dia 24 de março de 2020, uma no Senado, outra na Câmara dos Deputados. Houve um amplo debate, foi célere a votação, sem dúvida. Houve debate? Houve. Lembrando que existia uma emenda aditiva, o que foi votado foram 2 emendas aglutinativas, portanto, aglutinou tanto a emenda do voto de qualidade, quanto a emenda do bônus de eficiência. E justamente teve o debate que a emenda do bônus de eficiência foi dito, esta não tem pertinência temática, esta não é matéria tributária, esta sai. Fica a emenda do voto de qualidade. E segundo a Ordem dos Advogados do Brasil, em notas taquigráficas, esta emenda do fim do voto de qualidade foi votada por maioria absoluta. Parece que ela foi votada e aprovada por 62%, salvo melhor juízo, dos membros do parlamento que estavam na votação. Então, não me parece que ela tenha ferido o devido processo legislativo. Também não acho que falta pertinencialidade. As 2 ações diretas que o professor colocou, inclusive, uma delas falava ali de atividade privada e versus incentivo fiscal, quer dizer, não tinha nenhuma pertinência. A outra falava de índice de risco de matéria-prima versus matéria tributária, também não tinha nenhuma pertinência. Inclusive, houve um debate com Carmen Lúcia e Fachin, e eles dizem, olha, como é que a gente chega nessa questão da pertinência? Não pode ter nenhuma relação de conexão, senão a gente vai entrar na tarefa do Poder Legislativo. O Poder Legislativo, portanto, ele vem e traz toda essa informação, e aí eu digo, a pertinência, no meu ponto de vista, é tanta que não só tratam ambas de matéria tributária, tratam ambas de extinção do crédito tributário, tratam ambas de hipóteses que estão no 156 do Código Tributário Nacional. Uma é a transação, a outra é a extinção do crédito tributário pelo processo administrativo ou fiscal. Ambas estão tão relacionadas que qual era o objetivo dessa medida provisória, claro, e aí nas palavras do próprio texto, da própria exposição de motivos da medida provisória. Concentrar em esforços em causas, litígios ou cobrança, promovendo incremento na arrecadação, redução de litigiosidade, resolução do grave quadro fiscal e da urgente necessidade de enfrentamento dos problemas do contencioso administrativo fiscal. Quer dizer, não me parece que a relação de conexão me parece absoluta. Inclusive, grande parte dos casos em que foi mantida multa qualificada por voto de qualidade não podem entrar na transação ou sofrer as reduções da transação, justamente pela manutenção da qualificação da penalidade pelo voto de qualidade. Portanto, não acho que exista, e aí realmente não acho que exista, posso não gostar da regra, não acho que existe inconstitucionalidade formal. E não me parece que exista inconstitucionalidade material, e já vou para o final, não me parece que existe inconstitucionalidade material. São escolhas democráticas. Na medida em que foi uma escolha democrática, são escolhas democráticas. Tínhamos uma escolha democrática no passado, como é o CAD, temos outra escolha democrática hoje. Goste ou não, é uma escolha democrática enquanto ela existir válida e vigente. O fato de a gente ter lá
quase 200 bilhões mantidos por voto de qualidade, não significa que o artigo 19E interfere no desempenho das competências do CARF. Primeiro, porque eu não estou aqui dizendo que o que prevalece é o voto da Fazenda ou o voto do contribuinte. Nenhum desses prevalece. Porque quem está julgando o processo são conselheiros. Conselheiros que, independe de quem eles são nomeados, como um juiz, não importa se ele veio de uma carreira pública de magistratura ou se ele foi nomeado pelo Quinto Constitucional. Os conselheiros, eles são, todos gozam de presunção de idoneidade, notório conhecimento, passam pelo escrutínio de um comitê hoje, composto inclusive pela Fazenda e pela Procuradoria. Todos eles são acompanhados desse comitê, desenvolvem esse serviço de interesse público à sociedade brasileira. Suas convicções não é ou pelo menos assim deve ser, não deve ser pró-fazenda ou pró-contribuinte, ela deve ser pró-lei, né? Pró-lei, pró-segurança jurídica, pró-análise probatória. Me parece que essa é a questão aqui dos conselheiros. E eu também não me parece que haja, e aí a própria Advocacia Geral da União colocou isso muito bem, quer dizer, o interesse público primário não é o da arrecadação. O interesse público primário é o da coletividade, é o do cumprimento da lei e da segurança jurídica. E ela mesmo coloca, esse interesse público de arrecadação, ele não é absoluto. Preciso privilegiar, primeiro, a coletividade, preciso privilegiar o cumprimento da lei como a sociedade espera que seja cumprido, e eu tenho aqui uma alteração que promove um processo administrativo transparente e sujeito a um controle democrático. Portanto, não acho que tenha uma inconstitucionalidade material também. De novo, eu acredito que o pêndulo foi para um lado, o pêndulo foi demais para o outro. Eu realmente espero que o que a gente tem hoje, e me parece uma insegurança jurídica muito grande, a gente esperar uma inconstitucionalidade dessa regra, até porque vários julgamentos já estão sendo feitos com o cumprimento dessa lei, já vi vários julgamentos do CARF com o cumprimento desse artigo 19E. O que eu acho que a gente tem que fazer é, se for para discutir um processo administrativo fiscal e talvez uma alteração na legislação em termos de lei complementar, para que o contribuinte, dado o empate, possa efetivamente ter a apreciação da sua causa na justiça, sem o gravame das garantias, sem o gravame da representação fiscal para fins penais, né, que ele tenha efetivamente essa suspensão de exigibilidade, me parece que já seria o bastante, mas, de qualquer forma, até que a gente tenha, e talvez, se a gente conseguir olhar sem polarização e buscar resgatar esse sentimento de boa-fé, de união entre contribuinte e Receita Federal, deve ser o lugar ao qual a gente deve buscar chegar. Mas, nesse momento, eu não vejo nem constitucionalidade formal, nem constitucionalidade material. Como o Walter pediu, acho que eu já vou adentrar, e depois o professor Heleno volta para falar da retroatividade da norma. Aqui um ponto, né? Oi. Estou te interrompendo já, se a senhora puder abordar, então, nessa parte, tanto a retroatividade quanto a abrangência geral para os processos que já estão correndo no CARF, eu agradeceria, que essa seria a segunda pergunta e a gente já engloba. Tá bom, então eu vou falar rapidinho, mas assim, a gente, numa primeira leitura, que pareceu, que eu fiz uma leitura caolha de início, inclusive eu me manifestei nesse sentido, quando eu li a primeira vez ali o artigo 28, da 13988, quando ele cria o 19E, ele diz, em caso de empate no julgamento do processo administrativo de determinação e exigência do crédito tributário, não se aplica o voto de qualidade resolvendo desfavoravelmente ao contribuinte. Determinação e exigência do crédito tributário. Puxa, mas o CARF julga também compensação, multas isoladas aduaneiras, sujeição passiva solidária, suspensão de simples, suspensão de isenção de imunidade. Numa primeira leitura, eu diria, e aí acho que foi o professor Scaff que falou, acho que essa é uma leitura caolha, né? Numa primeira leitura eu falei, puxa, não vai envolver os processos de compensação e etc. Mas, na verdade, o que fez esse 19E é revogar tacitamente
salvo melhor juízo, artigo 25 do Decreto 7235, no parágrafo que determina o voto de qualidade. Ao fazer isso, isso tem uma remissão dinâmica a todas as normas que são tratadas pelo Decreto 7235 e tudo está relacionado ao acertamento do crédito tributário, ao controle de legalidade numa construção do crédito tributário, até porque a sujeição passiva solidária faz parte da norma de incidência. Então, veja que eu tenho toda uma situação que me parece estar, sim, englobada, né? Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto, e aí, por essa razão, por essa remissão dinâmica aí, da revogação tácita do artigo que trata do voto de qualidade, me parece que ela está englobando todos os processos. Um segundo ponto é como a gente vai fazer, porque se a gente pensar, quando foram alteradas as normas processuais, elas são alteradas para se aplicar os recursos à data da vigência da lei. Então, ainda que eu entenda que isso é uma norma processual, pura e simples, o que não é meu entendimento, vou chegar nisso, mas ainda que eu entenda que isso é uma norma processual pura e simples, ela vai se aplicar aos recursos, sim. Mas e se a decisão foi proferida antes da publicação dessa lei, decisão proferida antes, a medida provisória falava de multa, ou seja, quando a decisão foi proferida, eu tinha uma medida provisória que afastaria a multa. Aí eu tenho uma nova legislação que diz que o provimento é a favor do contribuinte. Quando o contribuinte e a fazenda são notificados desse acórdão, o acórdão foi notificado, eu já tenho vigendo essa regra. Tem um risco enorme da fazenda não recorrer, no meu ponto de vista. Mas não foi determinado que se redija um voto. Eu tive lá o relator, pegou o provimento para o contribuinte, houve empate. Como o próprio relator foi quem negou, não tem um outro voto. Como é que a Fazenda vai recorrer? Me parece que a Fazenda tem que tomar cuidado, ver como isso vai ser regulamentado. Ela já está sendo intimada, assim como o contribuinte, das decisões que foram proferidas antes da vigência da norma, mas que o acórdão é notificado depois. Se a gente entender que não tem efeito retroativo, vai ter uma discussão se isso abarca ou não. Eu faria embargo de declaração. Pediria um voto, porque senão a Fazenda não tem como recorrer à Câmara Superior. Porque como ela vai recorrer à Câmara Superior se ela não tem o voto para poder fazer o paradigma e a divergência? A gente não pode tolher a Fazenda de direitos recursais. Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado em como isso vai ser regulamentado e olhar para esse fato. Essas são as questões de aplicação imediatas. E aí eu já concluo com a questão da retroatividade. A gente tem uma discussão muito bem posta, inclusive na ação direta patrocinada pelo professor Heleno, se isso é uma norma meramente procedimental ou ela é uma norma de direito material, porque se ela for uma norma de direito material, ela retroage. Inicialmente, muita gente falou que isso era uma norma só procedimental. Eu acho que isso, ao longo das construções que se tem visto, isso tem sido modificado. Né? Vamos lá, tanto é assim, eu me recordo, não sei se foi no Estado de São Paulo, na Folha, a Sua Excelência, o Procurador-Geral da República, disse, quando ele pediu o veto, doutor Ives, que prazer, desculpa, quando ele pediu o veto, o Sua Excelência Procurador-Geral, ele diz, olha, isso vai ter um efeito muito grande, a gente vai ter pedidos de restituição. Eu não acho que vamos ter pedidos de restituição, mas ali, propriamente, ele admite o efeito retroativo dessa norma. E a própria ação direta, ao ela entrar como ação direta no Supremo Tribunal Federal, ou bem se admite que a lei tem o efeito de direito material e é, portanto, retroativa, do contrário, por que eu estou entrando com uma ação direta de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal? Ou estou pedindo uma interpretação conforme a Constituição, mas isso admitindo que ela teria, sim, um cunho substancial. E parece que sim, é a situação da norma híbrida. Ela é, a um só tempo, uma norma que tem efeito procedimental e uma norma que cria uma determinação de natureza substancial. Eu não tinha antes a figura do empate e da dúvida.
que, como eu tinha o voto de qualidade, não existia um empate. Se não existia um empate, se dizia que não existia dúvida. Ao se tirar o voto de qualidade, se apresenta a situação de empate. Ao se apresentar a situação de empate sem solução de desempate, porque essa regra não traz um voto Minerva, por exemplo, que é diferente do voto duplo. Ela não traz uma outra forma de colher votos, ela admite o empate. Ao admitir o empate, ela criou a regra e traz a dúvida objetivada. Quando eu tenho a dúvida objetivada, não tem como não aplicar o artigo 112 do Código Tributário Nacional. E aí, ele não é só para a penalidade no sentido de multa, ele é para a situação infracional. O que se julga no CARF não é a lei em tese, não se afasta por ilegalidade ou por inconstitucionalidade, se julga se aquela situação que o contribuinte teve se subsume ou não à norma infracional. Ele está sendo cobrado pelo imposto de renda por uma omissão de receita, por uma glosa de despesa. Pode ou não ter dolo, mas é per si uma situação infracional, e o artigo 112 do Código auto de infração é para infrator, senão nós teríamos o lançamento por homologação devidamente chancelado ou se cobrando o valor declarado e não pago. Então, na hora que eu tenho o artigo 112 do Código Tributário Nacional dizendo que, na dúvida, quanto à capitulação legal do fato, circunstâncias materiais do fato, a natureza e a extensão desses efeitos, autoria, imputabilidade, olha aqui a responsabilidade solidária, imputabilidade ou penalidade. Veja, eu vou decidir, eu não tinha uma situação de dúvida, dei a situação de dúvida pelo empate sem solução. Empate sem solução leva a uma situação de dúvida. Dúvida objetivada, aplicação para atos infracionais do artigo 112 do Código Tributário Nacional. É o nome, a solução, não sei, não digo que seja, mas esta foi a solução dada. Então, não tenho como não aplicar o artigo 112. Se eu aplico o artigo 112, eu tenho uma norma de natureza híbrida, muito próxima a essa, outro dia conversando com um penalista, para o indúbio pro réu, para os penalistas, é uma norma de direito material pura e simples. A gente teve aquela norma que foi inserida recentemente aí, no pacote anticorrupção, onde se estaciona ou se impede atos persecutórios da pena no Ministério Público, nos acordos feitos com o Ministério Público. Essa regra veio no Código de Processo Penal, mas o Ministério Público aplica retroativamente porque ela é uma norma de conteúdo híbrido, ela traz uma solução substantiva para o problema. Então, essa é a situação, e o que me parece? Eu tenho um lançamento que goza de presunção de legitimidade, essa presunção de legitimidade, justamente por ser presunção, passa por um controle de legalidade. Nesse controle de legalidade, se determina que a presunção de legitimidade não se sustentou pela dúvida objetivada. Para mim, isso é claro, e, portanto, retroagiria. A qualquer caso, não. Só, e aí, nesse ponto, eu diria, quando a Sua Excelência Procurador diz que isso geraria pedidos de restituição, tenho minhas dúvidas, porque eu não consigo transpor o disposto no artigo 106 do Código Tributário Nacional. Ele diz, para os casos não definitivamente julgados. Dado o princípio da jurisdição una, os definitivamente julgados são aqueles que estão no Poder Judiciário, portanto, ainda aguardando litígio. Portanto, me parece que alcançaria os casos até o Poder Judiciário. E a gente também não poderia negar essa retroação da norma posta, enquanto norma posta, enquanto não afastada por inconstitucionalidade, não teria como negar isso pela isonomia, pela igualdade, pela segurança jurídica com aqueles demais que tiveram processos julgados. Eu concluo, Walter, que eu acho que eu já passei do meu tempo, eu não falo mais. Não, imagina. Ainda a gente vai fazer mais uma rodada de perguntas, eu vi que o professor Ives entrou, eu acho que ele está online ainda, se ele quiser dar uma palavra para a gente. Deixa eu ver aqui, que ele tinha entrado. Ele está aqui, eu estou vendo o rostinho dele aqui. Eu acho que ele não está com o microfone ligado. Professor Ives, você ouve a gente? Pronto, Ives. Pronto. Ives, boa noite. Muito obrigada pela presença ilustre. Na verdade, eu entrei só agora, porque estava numa outra reunião,
O CEAP é um conselho que eu presido, o Conselho Consultivo, é uma instituição que nós temos na Pedreira, em que temos, enfim, todo o curso colegial, primário, e num bairro muito pobre do Brasil, de São Paulo, perto de São Paulo, da Grande São Paulo, que é em Diadema. Por essa razão é que eu não pude assistir a palestra do meu querido Heleno Torres e entrei em parte da manifestação da minha afilhada Karen. O que eu gostaria, efetivamente, de dizer, em primeiro lugar, agradecer o Heleno. O Heleno sabe perfeitamente a profunda admiração que eu tenho por ele. Temos participado de diversos lives nesse período de pandemia e confinamento e estamos aí discutindo algumas alternativas para o Brasil pós-pandemia a partir de não uma reforma tributária estrutural, que não haveria condições de fazer agora, mas de soluções pontuais que possam tirar o país sem prejudicar o alavancar do país dos problemas que teremos que enfrentar a partir da retomada da economia. Isso mesmo. Heleno, Colégio Pedreira, que é um trabalho que nós temos feito há mais de 30 anos, me impressionou os dados da reunião que fazemos trimestralmente, dos alunos, como é um bairro pobre, cobramos pouco, temos algumas doações que permitem conviver, estamos, evidentemente, trabalhando, temos um quarteirão inteiro que foi construído em 25 anos para atendê-los. 28% das crianças que estão fazendo desde o primário até o ensino médio completo, 28% estão desempregados e não têm como pagar. Como são pessoas honestas, justas, queriam tirar os filhos porque não tem como pagar. Evidentemente, fomos encontrando um sistema deles continuarem. Uma parte tem dificuldades da escola através do processo digital, em decorrência também de que não é todo mundo que tem, num bairro pobre, a possibilidade de atuar digitalmente. Então, é evidente que nós estamos ainda num começo de crise econômica e não solucionamos o problema da saúde. Temos um processo complicador a partir da saída cinematográfica do juiz Sérgio Moro, que é uma crise política, e nesse ambiente que temos que discutir algumas questões tributárias. A Karen estava falando sobre o voto de qualidade. A meu ver, eu sempre disse, eu entendo que pelo artigo 112 do Código Tributário Nacional, Heleno, não há como dar voto de qualidade a um presidente que necessariamente representa o poder tributante. Se o Conselho é paritário, e sendo paritário, por exemplo, o Tribunal de Impostos e Taxas, na época que eu sustentava no Tribunal de Impostos e Taxas, necessariamente o presidente não participava, não poderia ser do fisco, tinha que ser dos contribuintes. O Conselho de Defesa do Contribuinte do Governo do Estado de São Paulo, necessariamente o presidente do Conselho é um representante dos contribuintes e não do fisco. Porque o que se procura é verdade material, a evidência, ou vamos ter um tribunal que vai, de certa forma, homologar os autos de infração, a intenção do fisco de cobrar, e aí não haveria necessidade, poderíamos pegar o romance do Gilles Georgiou, logo depois da Segunda Guerra Mundial, a 25ª hora. Por que não põe-se um carimbo e deixa o cidadão carimbar, dizendo apenas estamos fazendo um simulacro de julgamento? Ou então tem que se dar uma independência, já que é uma defesa que o contribuinte tem, o lançamento pelo artigo 145 permite uma revisão. Nós não temos, na verdade, é um lançamento que se completaria
nesse processo, o que nós teríamos? Teríamos a possibilidade de ter um representante que foi aprovado pelo Ministério como representante do contribuinte. Há uma negociação, sempre que se indica os candidatos para uma vaga, com o poder de veto de se aceitar o candidato por parte do Ministério da Fazenda, a entidade que está fazendo a indicação. Eu tenho a impressão que isso não enobrece, evidentemente, o chamado contencioso administrativo, que para mim é um processo revisional do lançamento da forma como tem sido colocado. E o fato de se tirar o voto de qualidade, agora sendo discutido no Supremo Tribunal Federal, me parece efetivamente, Heleno e Karen, que se o tribunal confirmar, como tem confirmado o bônus de eficiência, como tem levado aquilo que está contra os ideais de Rubens Gomes de Souza, de Gilberto Joacanto, Carlos da Rocha Guimarães. Lembro nos contatos com o Rubens e com o Gilberto, quando o Rubens dizia o seguinte, o Rubens Gomes de Souza, que, de certa forma, dá início ao nosso Código Tributário Nacional, o que nós pretendemos é fazer com que o diálogo entre fisco e contribuinte seja um diálogo que permita que a tributação venha fazer justiça tributária de um lado e alavancar o desenvolvimento da nação de outro lado. Discutido pelo período que foi de 50 até ser aprovado, depois da emenda constitucional número 18, no Congresso do Código Tributário Nacional, o que nós vimos, efetivamente, Heleno, Karen, foi o quê? Em vez de termos esse diálogo, aquilo que eles pretenderam, o Gilmar, dialista, na época que o direito tributário não era feito por regulamenteiros, mas por verdadeiras autoridades e mestres. Basta dizer que a emenda número 18, para mim, Heleno e Karen, ainda foi a maior reforma tributária que o Brasil teve até hoje. Foi aquela que delineou algo que continua até hoje. A verdade é que, se nós analisarmos, nós vamos verificar que os ideais dos nossos pais do direito tributário, quando o direito tributário ainda não tinha ganho uma autonomia e dignidade perante nas universidades, os pais desejavam esse diálogo, que com os bônus de eficiência, os votos de qualidade e os executivos pressionando na Receita para cobrir os seus buracos orçamentários, nada obstante o peso da carga tributária brasileira, tornou-se um diálogo de inimigos. Fisco e contribuinte são adversários. O contribuinte de rigor, ele, por mais que procure cumprir a caótica legislação tributária brasileira, o contribuinte sempre tem algum fiscal que está em busca do bônus de eficiência, busca do acréscimo dos seus salários, dos seus vencimentos, dos subsídios, melhor dizendo, e que procura numa vírgula, numa palavra que foi interpretada incorretamente, lavrar os autos mirabolantes que nós tivemos até hoje. Outro dia, com isso eu encerro, que não quero tomar o tempo dos outros e nem dos amigos, estou fazendo apenas uma participação para agradecer muito ao Heleno a presença no nosso instituto, no instituto que a minha filha criou, a minha revelia, que não deveria ter meu nome, deveria ter outro nome. O que me impressionou outro dia, um advogado do Rio Grande do Sul, fazendo sustentação perante o órgão administrativo de segunda instância da Secretaria de Finanças da Prefeitura de Porto Alegre, disse: eu estou aqui porque a média do mês passado que os agentes fiscais receberam através do bônus de eficiência em Porto Alegre, uma economia que está combalida, foi de R$51 mil, vale dizer, mais do que o teto dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E apresentou isto e, nada obstante, o impacto que isso causou, utilizando as informações obtidas oficiais do governo. O Tiago, que foi o advogado que fez a sustentação, aquilo foi mais um julgamento homologatório.
Então, eu tenho a impressão que há um momento de nós, que estudamos direito, que estamos em universidade, temos procurado colaborar pro bono, pro bono. O governo e você, Heleno, nisto é um verdadeiro herói, é uma espécie de figura de Plutarco na luta pelos contribuintes, pro bono junto às autoridades. Nós precisamos continuar batendo. É um instituto criado pela Ângela, o meu nome é a Revelia. Esse instituto pretende efetivamente mostrar nós só seremos uma grande nação quando deixarmos aquilo que o Middleton dizia, que a tributação é o roubo legalizado, ou que o Marshall dizia que o poder de tributar é o poder de destruir. Vamos fazer com que o poder de tributar, em paráfrase, contrapondo-nos à exposição apresentada em voto o judge do Suprema Corte Americana, que tributar não seja o poder de destruir, mas seja o poder de construir, que é o que a nação está precisando. Meu caro Heleno, muito obrigado pela presença no Instituto. Obrigado, professor Ives. Uma honra estar aqui com a Karen. A Karen que eu revejo. Obrigado. Muito obrigado, doutor Ives. É uma honra ter o senhor aqui com a gente no nosso primeiro webinar, nosso primeiro evento oficial do Núcleo de Tributário. E por aí ainda vem muito mais coisa pela frente. Como a gente está nesse projeto que o senhor falou, de trazer uma nova consciência sobre o direito tributário no Brasil. Muito obrigado pela sua presença, doutor Ives. Agora, professor Heleno e professora Karen, já caminhando perto do encerramento, eu queria propor uma pergunta para uma resposta rápida de vocês dois, eu pediria em menos de 5 minutos. Agora, com a queda do voto de qualidade no CARF, uma coisa que eu ando vendo que está sendo bem discutida é sobre a possibilidade da Fazenda tentar, de alguma forma, gerar alguma represália. E eu ouvi falar bastante sobre, por exemplo, eles tentarem derrubar a irrecorribilidade das decisões administrativas julgadas em favor do contribuinte. Queria saber um pouco a posição de vocês, se vocês acham que essa represália pode acontecer e se, mais especificamente nesse ponto, de derrubar essa irrecorribilidade, seria possível. Começo pelo professor Heleno e peço só que você responda um pouco rapidamente, uns 5 minutos, para a gente poder encaminhar para o final. Waldo, só queria voltar na parte final, que eu não entendi bem qual é o foco da... A pergunta é se o senhor acha, e o senhor e a professora Karen acham que é possível que haja uma represália por parte da Fazenda, trazendo pressões para derrubar a impossibilidade de que a Fazenda recorra quando uma sentença na esfera administrativa seja julgada favoravelmente ao contribuinte. Ah, tá. Um exemplo, esse é um exemplo só, se possam haver outras represálias. Não, tá ótimo. Bom, eu agradeço a pergunta e também aproveito para fazer aqui algum destaque. Então, o primeiro é dizer ao professor Ives que é sempre uma alegria estar ao lado dele nessas grandes lutas republicanas, né? Essa semana mesmo, professor Ives, eu só lamento que do outro lado também tenhamos contribuintes, mas estou, de novo, circunstancialmente, né, defendendo a questão do IPI, da incidência do IPI na revenda de mercadorias importadas, e o faço pro bono em defesa da indústria brasileira, porque realmente a concorrência é muito desleal entre dumpings ambientais, dumpings trabalhistas de outros países asiáticos, né, e a concorrência aqui com a indústria que anda realmente em dificuldade. Então, eu faço com muito carinho e acho que é um dever patriótico e cívico, né, de todos nós. E o outro a Ângela estava certíssima, viu? Eu quero dizer que a sua filha é um amor de menina. De você. E, olha, tá aí. Opa, Ângela, tudo bem? Estou aqui do lado, olha que sorte. Olha a minha sorte. Ah, que alegria, parabéns. Fez muito bem criar o Instituto, viu? A revelia dele, você fez muito bem. Esse é um instituto que eu tenho certeza que a gente vai trabalhar muito por ele, para que ele cresça e como as grandes árvores, né? Dê grandes bons frutos, né? Parabéns, parabéns. Antes fosse, nem mereço, viu? Merece tudo. E o outro, eu gostaria só de voltar a Karen, só para reforçar o seguinte, Karen, quando eu falo do parágrafo 9º da Constituição, do artigo 62,
é que ele diz que caberá à comissão mista de deputados examinar as medidas provisórias e sobre elas emitir parecer antes de serem apreciadas em sessão separada pelo plenário. Então, eu não estou discutindo propriamente a pertinência temática. Em pertinência temática, a gente pode discutir de forma mais objetiva se é processo administrativo e transação são a mesma coisa, etc. Mas, enfim, é outra história. O que eu estou realmente ressaltando nessa DI é o fato de a comissão mista não ter deliberado sobre esta emenda, né? Então, a emenda aditiva teria que ser resolvida pelo relator na comissão antes de ir a plenário. Mas, enfim, é só essa questão que a gente, enfim, tem aí como objeto, né? O outro ponto também, eu gostaria de só ressaltar que o artigo 106, eu acho que ele tem um sentido muito prático e creio que na questão de retroatividade, nós vamos ver isso com muita clareza. Quer dizer, eu não vejo possibilidade de aplicação retroativa dessa matéria, excetuado uma única hipótese, que são as questões penais. Ou seja, as repercussões penais que eventualmente decorram, não é, dos casos que já foram julgados, por força do próprio artigo 106, quando diz que a lei aplica-se a ato ou fato pretérito, não é, quando deixe de defini-lo como infração, né? E tratando-se de ato não definitivamente julgado. Então, ainda não julgado, tratando-se de infração, é claro que não temos dúvida da sua retroação aqui, porque deixa de tratá-lo como contrário a qualquer ação ou omissão, que também é parte aqui da linha B, né? E, nesse sentido, é que me parece efetivamente ter um papel importante aqui de retroatividade, né? Mas, excetuado isso, eu não vejo. Por quê? Porque o 112, ele trata da lei tributária que define infrações e comina penalidades. É essa lei que ele diz que interpreta-se de modo mais favorável ao acusado. Então, é nesse sentido que, claro, eu poderia ter uma lei que tratasse disso especificamente para dizer que seria possível, sim, nós falarmos de uma lei tributária que define infrações ou comina penalidades, então interpreta-se de maneira mais favorável ao acusado em caso de dúvida. Quanto a quê? Capitulação legal do fato, natureza, circunstâncias materiais do fato, autoria, imputabilidade, punibilidade. E lógico que não importa se o auto de infração aplica lei tributária. Importa que ele, aplicando lei tributária, em caso de dúvida, aplica-se de maneira mais favorável ao acusado. É nesse sentido que eu acho que poderia haver uma lei específica para reduzir os efeitos, né, no caso do voto de qualidade. Mas isso não foi feito. O que se fez foi optar por uma decisão automática em favor do contribuinte, indúbio pró contribuinte. Né? E como você usou bem e colocou muito bem, né, isso jogou o pêndulo totalmente para o outro lado. E aí que tem esse ponto. Vai vir aí uma retaliação da administração tributária. Eu nunca ouvi falar de retaliação, não tenho notícia disso, acho que não seria essa forma de compreender. Agora, eu também acho o seguinte, nós temos uma situação de pandemia, questões tributárias de grande dúvida estão sendo ali postas, a Fazenda Pública não tem o direito de redarguir essas matérias no Poder Judiciário, ou seja, não tem, há uma decisão terminativa e extinção do crédito tributário quando a decisão é contrária à Fazenda Pública. Então, nesse sentido, quer dizer, há uma perda do direito ao crédito tributário, né? Essa é a questão, uma questão, obviamente, de interpretação jurídica importante, é que a gente tem que ter em conta realmente com muita cautela se isso interessa ou se isso é interesse coletivo. Não é? É interesse coletivo, então, a prevalência aqui
da vontade do contribuinte, ou melhor, uma decisão que é favorável ao contribuinte, ou é interesse coletivo a continuidade da cobrança pelo tributo. Eu, logicamente, nunca defendi que seja interesse público, claro, aquela lógica que se perpetua nos tribunais administrativos, não é? Da salvabilidade do auto-infração a qualquer custo. Né? Então, tem que salvar o auto-infração. Eu nunca ouvi falar disso, isso não existe, em princípio, em lugar nenhum. Né? Então, isso é uma lógica que eu também não concordo. Agora, o que eu não posso concordar é que nós tenhamos, por uma dúvida, uma aplicação automática pelo qual a sociedade perde totalmente o direito ao tributo. Basta ver, e aí eu faço aqui menção, por exemplo, veja só, de 2017 a 2019, 93% das 45 mil decisões, 93%, foram tomadas por maioria de votos. Maioria de votos foram 93%. Agora, os restantes são 5% de voto de qualidade a favor da Fazenda, que são os 7%, né? E 2% foram a favor do contribuinte. Só que, nesse caso, quer dizer, estamos falando de 2.269 decisões a favor do fisco e 700 decisões a favor do contribuinte. Logicamente, é nesse caso que se coloca a discussão sobre o problema do voto de qualidade, ou seja, nessa esfera marginal, não é, de 5% que foram julgados a favor da Fazenda Pública. E é nesse sentido que eu não consigo realmente interpretar esse texto de lei como sendo algo constitucional, primeiro pela forma, mas, de novo, e volto a insistir nisso, não é? Também pelo conteúdo. Eu acho que aqui nós temos uma questão de constitucionalidade, obviamente, pautada pelo princípio republicano. O interesse público aqui prevalece exatamente como eu lembro aqui a Geralda Taliba, naquele seu livro magnífico sobre Constituição e República, né? A gente interpreta sempre a legislação e esquece do princípio republicano. O princípio republicano, ele domina perpassa toda a esfera de legalidade. E não há nada mais republicano do que o tributo, porque ele é o preço, né, de viver numa república, né? Ele é o preço da continuidade do Estado Democrático de Direito. E é nesse sentido que me parece que nós realmente acho que não é legítimo nós continuarmos com esse estado de coisas inconstitucional, né? O ministro Marco Aurélio, realmente eu esperava que viesse uma medida liminar, porque com isso nós conseguiríamos ter, ao final do Supremo, da decisão, ao término do processo, e qualquer que seja a decisão do Supremo Tribunal Federal, mas não haveria impacto sobre a situação jurídica de fisco e contribuinte. O que é que nós temos hoje em aberto, professor Ives? Um estado de insegurança jurídica absurdo. Não se sabe se isso alcança matéria aduaneira ou não. Não se sabe se isso retroage. O que vai acontecer com os outros processos, os processos que já foram julgados. A diferença de tratamento, a mesma matéria que foi julgada até março vai receber um tratamento, a partir de agora vai receber outro. Então, isso gera um estado de insegurança jurídica, de incerteza, né, de conflito de entendimentos, que, ao meu ver, não é salutar para o Estado de Direito. Então, a melhor saída para o Supremo Tribunal Federal teria sido realmente uma liminar que suspendesse essa eficácia da lei enquanto perdurasse esse julgamento, e, ao final, seja a decisão que vier do Supremo, que aceitemos e tenhamos aí em prática as suas consequências. Agora, só em existir tantas dificuldades, como disse o Walter há pouco, as dúvidas, etc., se retroage, não retroage e tal, só nisso já se evidencia o quanto esse artigo isolado, sozinho, ele causará de danos à sociedade e à economia brasileira. Muito obrigado. Eu passo para a senhora para a sua última réplica, então, para a gente caminhar para o nosso encerramento. Não é uma réplica, hein? Até porque nós convergimos em muitas coisas. No sentido formal, de uma resposta, então. É verdade. Eu e o professor Heleno, aliás, convergimos na história do pêndulo. É verdade. Mas a questão é a seguinte, veja só.
Eu, em primeiro lugar, quanto à pertinência temática, não só porque trata do artigo 156, mas o objetivo da medida provisória foi tentar dar um tratamento de acordo ao contribuinte no processo de contencioso administrativo tributário. Isso está na exposição de motivos, não pode ignorar a exposição de motivos. Também, em razão do princípio republicano, veja, não participei, não acompanhei todo esse processo, não fazia ideia nem que viria essa medida aglutinativa, mas, ao que parece aqui, houve efetivamente uma votação dessas medidas na comissão mista, tanto que sai uma das emendas, que é a do voto de eficiência, e entra outra. Então, me parece que a gente não tem aqui um problema de inconstitucionalidade formal, mas, de qualquer forma, por que entendo, e aí não acho que tenha sido a melhor medida, de novo, nesse ponto acho que convergimos, mas veja só, a ideia ali foi atender a interesse republicano, porque todos devem contribuir com a sua devida medida na carga tributária. A grande questão é, especialmente também porque estamos num momento de pandemia, como é que se entra para uma transação se está mantida uma multa qualificada, onde o contribuinte seguiu a orientação das próprias auditorias fiscais? Porque houve mutações aí, professora Helena, eu acho que não dá para a gente negar o fato de que houveram mutações nas próprias teses da Receita Federal, no sentido de se manter exigibilidade de crédito tributário, que outrora não era exigível, não daquela forma, aquelas condições não existiam. Isso também não é republicano, né? Porque a gente deve contribuir na justa medida, mas incomodou isso a sociedade. A história da participação em lucros e resultados é uma história muito clara, é uma evidência muito clara desse problema. Quer dizer, a empresa que pagou a participação nos lucros e resultados acreditando na lei, de repente ela é autuada, o funcionário dela não deduziu aquilo do IR, o cálculo é por dentro ou por fora, quer dizer, eu não consigo dar andamento num país que precisa voltar a crescer, que precisa manter empregos, enquanto eu tiver isso. Então, acho que muito mais urgente do que a gente ter a suspensão da exigibilidade dessa medida, é sentar e conversar como é que a gente chega e resolve, em primeiro lugar, a causa, porque a gente está olhando para o remédio. Como eu resolvo a causa para não ter esse sintoma, para não ter 2 trilhões na Procuradoria-Geral, para não ter uma lei de transação inaplicável, dados os julgamentos do processo administrativo. Como é que a gente cria esse raciocínio de boa-fé de lado a lado, para que o contribuinte também saiba o que esperar da legislação, que ele não seja surpreendido amanhã achando que está fazendo certo e amanhã ele está com uma multa qualificada e um processo penal nas costas. Acho que a gente chega e resolve a causa. Eu acho que esse é a atitude mais republicana que a gente pode ter, né? E por isso que eu acho que a gente não vai sofrer uma represália da Receita. Eu acho que nesse momento a gente pode ter conselheiros que estão sentindo uma pressão muito grande, estão revoltados com o fato da extinção do crédito tributário. A gente vai ter uma discussão de falta de isonomia se não der a retroatividade dessa norma aos processos em julgamento. Sim, vamos ter problemas? Vamos. Eu cuidaria, em primeiro lugar, de pragmaticamente olhar e falar, Fazenda, você não pode perder prazo. Então, vamos resolver esse problema porque vai ter prazos e é importante também que a Fazenda utilize os seus recursos, senão a gente tem uma nulidade no processo administrativo fiscal. Segundo ponto vamos achar uma solução republicana para o problema e vamos atingir a causa e como é que a gente vai tratar com alguma segurança jurídica esse processo. E quando a gente olha, por mais sejam poucos os votos de qualidade, em termos numéricos, foram as grandes causas mantidas por votos de qualidade que gerou essa reação, pelo que eu vi de estudo, inclusive do INSPER, né? E quanto à retroatividade, veja, por que eu entendo que a gente aplica o artigo 112? Porque eu não tenho, nesse momento, uma norma que diga que um ato específico deixa de ser infracional, mas eu tenho uma norma que diz como eu devo, qual o critério que eu devo ter para dizer se uma infração está legitimamente constituída ou não. Então, quando o fisco lavra um auto de infração, ele
caracteriza que aquele contribuinte praticou uma infração. Ao praticar uma infração, ele deve recolher o tributo e a multa. Mas isso está, tributo e multa, vinculado a uma infração cometida. No âmbito do imposto de renda, seja ela basicamente uma omissão de receita, uma glosa de despesa, né, de várias naturezas, mas, enfim, ele pratica uma infração. O critério agora existe, o voto de qualidade impede o empate, mas existe um empate por trás. Então, o que ele está dizendo no empate não está mantida essa presunção de legitimidade do ato que te indica uma infração. Ao criar esse novo critério de presunção de legitimidade, eu entendo que é uma norma, sim, híbrida, de conteúdo substantivo, com a aplicação do 112.2 do Código Tributário Nacional, e se eu assim entender, ela vai me remeter ao 106.1, porque ela não é interpretativa, tanto que não era inconstitucional, não foi inconstitucional, o que foi mantido anteriormente. Mas eu aplico aquilo que está em julgamento. Diferente de Sua Excelência o Procurador-Geral, quando ele argumentou que isso geraria restituição, não acho que gera restituição, mas acho que ela aplica, sim, aos casos em julgamento. Pelo menos o raciocínio que eu fiz, e imagino que, se não for assim, aí sim nós teremos muito mais problema, aplicações tão divergentes a depender do momento em que foi julgado. Às vezes, exatamente um mês antes de sair a norma ou de entrarmos na pandemia, né? E digo mais, eu acho que a maior parte desses casos que foram mantidos por votos de qualidade, especificamente PNR, AGE, etc., seja pelo valor, seja pela acusação de qualificação, grande parte dos contribuintes não pagaram. Eles foram para o Poder Judiciário, isso pode implicar em sucumbência da Fazenda. E, mais ainda, né, a ideia, e o professor Heleno foi um defensor que eu me recordo da questão da transação, a ideia é que se minimizasse as situações onde se privilegia, muitas vezes, a sonegação com os parcelamentos favorecidos da vida, que agora, numa situação de pandemia, vai ser necessário. Acredito que não terá outra forma, mas é uma situação absolutamente excepcional de pandemia. Mas eles eram algo corriqueiro para resolver problemas de lançamentos tributários, né? Hoje a gente tem a transação de forma muito mais organizada, mas para que a gente tenha a transação, a gente precisa ter uma aplicação equânime da legislação tributária e, diria, especialmente nos casos de configuração de situações infracionais. Então, essas as minhas considerações aí, Walter. Walter, só para dizer duas palavrinhas finais. Claro, claro. Evidentemente, eu apresentei também a minha posição, e não vale a pena, cada um apresentou a sua, mas à medida que eu ouvia o brilhantismo do Heleno, o brilhantismo da Karen, e foi a parte que eu pude ver, eu me lembrei de um livreco que eu lancei em 1980, chamado Da Sanção Tributária. Quem professor foi o Geraldo Ataliba. Isso é um clássico, você não pode falar assim de um clássico, viu? Mas no prefácio eu brincava o seguinte: aqueles que procuram solucionar as suas dúvidas sobre a sanção tributária com o meu livro, eu tenho absoluta certeza que ao final da sua leitura ficarão com os seus problemas e as suas dúvidas consideravelmente alargadas. A boa discussão no direito tributário é que, quando há o brilhantismo daqueles que defendem posições opostas, nós aumentamos as nossas dúvidas. Mas também estou convencido também, Heleno e Karen, que a ciência só progride através desse debate, das dúvidas que vão sendo criadas e que têm que ser solucionadas. Eu queria, em nome da Ângela, que já não está aqui, fundamentalmente, Walter, mas sendo grande amigo do Heleno e Karen tendo começado a sua carreira no meu escritório, cumprimentar os dois e agradecer, porque sempre que eu os ouço, eu fico na expressão mais suave, dizendo que eu fico inteiramente encantado. São dois mestres da oratória, dois mestres da cultura, e por essa razão é um privilégio tê-los no nosso instituto. E para encerrar, eu passo a Ângela. Não, não posso.
Eu estou aqui, eu estou no outro também. Olha, então, não, eu só queria agradecer também, agradeço ao professor Heleno, belíssima exposição, da Karen também. O Walter é meu aluno, tenho também um orgulho tremendo, não é? Então, estamos em família, esse instituto é uma família. E, por outro lado, também queria agradecer a Maria Cláudia, que é a nossa diretora acadêmica e da parte do núcleo tributário, e ainda a Ana Luísa, que também foi minha aluna, de certa forma, aí, e estamos juntas aí para levar adiante essa reflexão acadêmica que o Instituto quer fazer, quer disseminar, e também de um pensamento ético para o nosso país. Karen, estamos juntas aí, Heleno, professor Heleno, e Walter. Obrigado, Ângela. Obrigada, Ângela. E todos que estão nos assistindo. E o orgulho de ter meu pai aqui do lado, né? Com certeza. Nosso também. Bom, vamos para o evento, então, agora, esse evento que eu acho que extrapolou qualquer expectativa que a gente tinha com essas discussões. Acho que foi muito mais do que uma discussão prática, foi uma discussão filosófica, foi uma discussão brilhante. Então, eu queria agradecer ao professor Heleno, eu queria agradecer à professora Karen pela presença, de estar com a gente nessa estreia. E eu queria ressaltar aos participantes que ainda tiverem dúvidas, para mandar para a gente qualquer pergunta no e-mail, tributário@iigm.com. E queria também dizer que o evento de hoje, em alguns dias, para quem perdeu alguma parte, a gente vai disponibilizar no canal do YouTube do Instituto. Então, sendo assim, a gente encerra essa discussão. Agradeço infinitamente a participação de todos. Muito obrigada. Eu agradeço também a presença da professora Karen, professora Helena, a disponibilidade e dar essas 2 horas para a gente aqui, mas tem que ficar tão corrido para todo mundo. E peço para que todos sigam as redes sociais do Instituto, que a gente está cada vez divulgando mais e mais eventos. Muito obrigado, professora Karen. Muito obrigado, professor Heleno. Até breve. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado.